O espaço, como o conhecemos, está repleto de vários fenômenos que ainda estamos por descobrir. Embora os cientistas tenham descoberto os mistérios por trás de algumas das estranhas ocorrências detectadas no espaço, ainda há regiões inexploradas que ainda não foram investigadas na fronteira final. Enquanto os cientistas e astrônomos se moviam para verificar alguns desses lugares inexplorados, eles descobriram uma área caracterizada por uma tonelada de sinais. Após a investigação, esses sinais foram vistos como mensagens deixadas para nós por civilizações avançadas. O que poderia ser esta mensagem? Poderia ser uma ameaça de alienígenas? Junte-se a nós enquanto exploramos por que os físicos afirmam que as civilizações avançadas têm nos deixado mensagens nesta região do espaço. Você já pensou sobre a possibilidade de vida existente em outros planetas? Bem, você não está sozinho. Na verdade, décadas de pesquisa e ferramentas têm descido a pista. Tudo em uma tentativa de descobrir se existem outras formas de vida existentes em nosso universo, ou se somos os únicos que existem sob os bilhões de anos-luz de céu estrelado pendurados acima de nós. Por essa razão, vários cientistas têm se empenhado em encontrar múltiplas fontes para descobrir se existem outras formas de vida no nosso universo. No curso de uma extensa pesquisa, um dos físicos, Terry Rudolph, postulou uma teoria. A teoria de Rudolph sugeriu que a vida poderia existir em outros planetas. E estas civilizações avançadas têm tentado alcançar os humanos através da comunicação. Ele propôs que uma civilização avançada poderia mudar as luzes que saem das estrelas e usá-la para se comunicar através de distâncias enormes com outros planetas. Com seu trabalho intitulado Talvez Eles Estejam em Todos os Lugares, ele teorizou como a computação e a comunicação quântica distribuída e indetectável para civilizações alienígenas poderia ser estabelecida usando a luz térmica das estrelas. Sendo um físico de renome, ele usou um pouco de física densa para explicar como fótons enredados pertencentes a diferentes estrelas poderiam ser alterados para transmitir uma determinada mensagem. Um fóton é uma pequena partícula elementar e é usado como a unidade básica de toda a luz. Estes fótons são o que Rudolph sugere que as civilizações avançadas têm estudado e sabem como usar um sinal de fumaça ou mesmo a versão Starlight do código Morse. Os humanos aqui na Terra podem continuar olhando e admirando as estrelas enquanto olhamos para as estrelas sem saber que são o código Morse da luz estelar, exceto que nossos cientistas e físicos podem decodificar o que cada padrão cintilante da estrela significa. Antes de Rudolph falar sobre essa possibilidade técnica em física, os pensamentos de civilizações avançadas existentes ao lado dos humanos tinham enchido várias mentes brilhantes. A maioria dos cientistas, especialmente físicos em todo o mundo, continuou encontrando respostas possíveis para entender a questão sobre outras formas de vida existentes. Um destes físicos, o Frank Drake, então explorou esta questão em grande parte sem resposta e desenvolveu uma equação matemática para resolvê-la. A equação foi criada para obter o número de civilizações inteligentes situadas dentro dos limites mantidos pelos fatores consequentes. No caso dos humanos, a nossa galáxia é Via Láctea. A letra N na equação é o número de civilizações inteligentes a ser encontrado. R na equação é a taxa de formação das estrelas, que poderia possivelmente permitir o desenvolvimento da inteligência de planetas próximos. Outras variáveis representam a fração de tais estrelas que realmente possuem sistemas planetários, assim como o número de planetas em um sistema solar com um ambiente que poderia sustentar vida. Algumas variáveis também representam os referidos planetas que sustentam a vida, e outra é a divisão dos planetas que sustentam a vida nos quais formas inteligentes de vida são detectadas. Outra seção representa as civilizações inteligentes que viveram o tempo suficiente para modificar a tecnologia da comunicação a ponto de enviar seus sinais de existência para o espaço. E L é o tempo que essas civilizações transmitiram esses sinais antes de pararem de existir. Os números regularmente citados para estas variáveis que encurtam a equação. Então, como uma civilização de humanos, nós temos transmitido para o espaço desde 1974. Baseado nessa equação, mesmo que deixássemos de existir como espécie em 2074, haveria 10 civilizações avançadas somente em nossa galáxia. Os cientistas também tentam quebrar esses números usando a escala de Kardashev. A escala de Kardashev divide a vida avançada em 3 categorias, a saber, civilizações tipo 1, civilizações tipo 2 e civilizações do tipo 3. As civilizações do tipo 1 são capazes de utilizar toda a energia disponível em seu planeta natal para vários propósitos. Esta é a categoria que os cientistas dizem que a civilização humana está se aproximando. A maioria dos cientistas concorda com isso porque estamos atualmente em 0,7 na escala de Kardashev, com um século de atraso total do tipo 1. As civilizações do tipo 2 têm a capacidade de controlar e canalizar
toda a energia da sua estrela hospedeira, enquanto as civilizações tipo 3 têm acesso a uma potência equivalente à de sua galáxia hospedeira. Mesmo antes da escala de Kardashev e da equação de Drake aparecerem, muitos cientistas estavam absolutamente certos de que existiam múltiplas civilizações avançadas e também estavam conosco, mas espalhadas pela galáxia da Via Láctea. Não foi até uma conversa na hora do almoço entre astrofísicos que a dúvida foi lançada sobre as teorias antigas, e os resultados dessa conversa continuam a disputar até mesmo as mentalidades contemporâneas. A conversa, que deu início às teorias sobre a possibilidade de existirem civilizações avançadas, ocorreu em 1950, quando o Enrico Fermi e seus colegas estavam falando sobre a existência da vida alienígena durante o almoço. A pergunta que Fermi dirigiu à mesa tornou-se conhecida como sendo simples. Ele então se dirigiu a eles dizendo: "Onde está todo mundo?" A sala ficou quieta enquanto todos continuavam a almoçar porque ninguém tinha uma resposta para a pergunta de Fermi, e ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. Basicamente, a pergunta era para criticar a ideia de viagens interestelares, uma possibilidade da qual Fermi não tinha certeza. Entretanto, a pergunta ainda permanece: se existiam centenas de civilizações avançadas espalhadas pelas estrelas, por que não ouvimos falar delas? Foi a partir destas perguntas que a equação de Drake e a escala de Kardashev foram derivadas. Como a Via Láctea tem aproximadamente 10 bilhões de anos e 100 mil anos-luz de diâmetro, e os alienígenas tinham naves espaciais que podiam viajar a 1% da velocidade da luz, a galáxia já poderia ter sido colonizada 1000 vezes. Mas por que nós não ouvimos falar de nenhuma outra vida? Essa mesma questão é o paradoxo de Fermi. E o paradoxo de Fermi derivou inúmeras explicações para o silêncio que experimentamos. Mas alguns cientistas acreditam que o silêncio é o resultado de algo que eles conceberam. Eles o consideram como o grande filtro, uma parede evolucionária impenetrável para a maioria das formas de vida. Para estes cientistas, há duas possibilidades fundamentais em relação ao grande filtro. Ou está à nossa frente ou está atrás de nós. Se estiver atrás de nós, os cientistas teorizaram que pode ter ocorrido na criação da própria vida ou no salto de procariotas unicelulares para eucariotas multicelulares. Independentemente disso, isso mostra que somos um caso escasso e que a comunicação não está acontecendo porque somos um dos muito poucos, se é que existam alguns sobreviventes. Por outro lado, se o grande filtro está à nossa frente, então nós não estamos recebendo nenhuma forma de comunicação porque civilizações avançadas bateram na parede e pararam de existir. Isso significa em um ponto que nós também atingiríamos aquela parede. Mas teorias sobre este silêncio de rádio literal também surgiram de outros cientistas. Alguns postularam que talvez a maior parte do universo esteja colonizada e se comunicando, mas nós estamos presos em uma região desolada, longe da ação. Também pode ser que as civilizações do tipo 3 não se preocupem em se comunicar com uma civilização inferior como nós. Se elas têm todo o poder de uma galáxia inteira, talvez elas não fiquem perplexas por nós e por nossos telefones celulares portáteis. Alguns cientistas e físicos até acreditam que a falta de comunicação pode ser devida à existência de uma espécie predadora da qual as civilizações inteligentes estão assustadas, e assim eles se retiram de emitir tais sinais para não revelar a sua localização. O acordo geral, entretanto, é que se existem outros por aí transmitindo sinais, provavelmente estamos apenas ouvindo errado. Não temos a tecnologia adequada ou o entendimento do universo para receber ou decodificar qualquer uma das mensagens ainda. No entanto, ainda há uma chance de sermos apenas nós. De acordo com a equação Drake, se uma civilização pudesse viver pelo menos um século, depois de inovar na tecnologia de transmissão, poderia haver 10 civilizações somente na galáxia da Via Láctea. Mas e se elas não conseguissem viver por 100 anos, depois de terem surgido com essa tecnologia? Quando começamos a desenvolver a nossa própria tecnologia de transmissão, nós também desenvolvemos a energia nuclear. Fizemos avançar o aquecimento do clima e esgotamos nossas fontes de alimento com superpopulação. Será um estiramento dizer que talvez uma civilização avançada não possa viver por 100 anos depois de inovar a tecnologia de transmissão que penetra no espaço? Se sim, nós podemos recriar a equação de Drake e a resposta muda excessivamente. Se as civilizações normalmente podem sobreviver por apenas 10 anos após o desenvolvimento desta tecnologia, então n igual a 1, significando que nós podemos ser a única vida inteligente em nossa galáxia ou mesmo no universo inteiro. No entanto, aqui vai um pensamento. Se os humanos eventualmente encontrassem vida alienígena, como reagiríamos a ela? Michael Vernon, um psicólogo da Universidade Estadual do Arizona e membro de sua nova iniciativa interplanetária, tentou prever uma resposta. Uma das perguntas iniciais desta iniciativa
sobre a qual estamos curiosos é como podemos responder se encontrarmos evidências de vida extraterrestre, disse ele. A fim de encontrar uma resposta a esta pergunta, Vernon conduziu 3 experimentos em conjunto com alguns cientistas planetários. O psicólogo e seus coautores fizeram então uma distinção crítica entre as reações à descoberta da inteligência extraterrestre e a descoberta de evidências de vida microbiana além da Terra, disse Douglas Vakouk, presidente do grupo sem fins lucrativos Messaging Extraterrestrial Intelligence, que não fazia parte do estudo. Este trabalho é incomum, disse ele, já que os estudos no passado se concentraram na vida inteligente. No experimento inicial do estudo, Vernon e seus coautores examinaram como a mídia cobre as descobertas extraterrestres. Eles revisaram 5 eventos: a descoberta dos pulsares em 1967, que não foram imediatamente reconhecidos como naturais, a detecção do sinal de rádio WOW pelo astrônomo de Ohio Jerry Eman, de 1977, que a fonte do sinal continua sendo contestada, a proclamação de 1996 dos micróbios fossilizados em um meteorito marciano, o estranho comportamento da estrela de Tabby, que foi anunciado em 2015, e as descobertas de 2017 de exoplanetas que existem dentro de zonas habitáveis distantes. Os psicólogos também digeriram 15 artigos do New York Times, Wall Street Journal, o The Post e outros através de um programa que analisa o conteúdo escrito para palavras positivas ou negativas. Os jornalistas descreveram esses eventos usando palavras como efeito positivo, com mais frequência. Apesar de suas pesquisas, a reação pareceu ser muito mais positiva do que negativa. A equipe de pesquisadores também pagou aos participantes online para dar respostas aos anúncios sobre micróbios extraterrestres. Eles pediram a 500 pessoas para explicar as suas reações a uma hipotética descoberta de micro-organismos extraterrestres. A esses respondentes também foi pedido que sugerissem como os humanos reagiriam à descoberta globalmente. Assim como jornalistas que relataram notícias de evidências extraterrestres, as pessoas no estudo também usaram palavras positivas. Não havia características que diferenciassem as respostas. Não a etnia, renda, orientação política ou traços como questões psicológicas ou concordância de uma pessoa. Mas as pessoas sugeriram que o resto do país seria geralmente menos agradável. Entretanto, Vernon propôs que a razão para estas respostas era porque os americanos tendem a assumir que eles são melhores do que a pessoa comum, apesar de qualquer característica ou habilidade desejável. Outras pessoas como Lindy Elkins Stanton, uma cientista planetária que é a diretora da iniciativa da Universidade Estadual do Arizona, tinham opiniões diferentes sobre a sugestão de Vernon. Embora Lindy não estivesse diretamente envolvida com o estudo, ela sugeriu que era um bom passo para ver o que os cientistas estão se preparando e para o que quer que eles encontrem no espaço. Além disso, obter respostas positivas dos americanos soava bastante esperançoso. Deixe a gente saber os seus pensamentos nos comentários abaixo.